Queridos, amanhã é dia 12 de junho, no nosso país é comemorado o Dia dos Namorados. Quem tem namorado, namorada, joia. Quem marido, né, esposa, joia. Quem não tem, chupa dedo, fica à vontade. Parabéns para você nessa data querida. Mas amanhã é dia dos namorados e a gente sabia também a respeito do feriado prolongado. Tivemos, para quem é de fora, nós começamos um feriado aí na quinta-feira e vamos até terça-feira aqui em Campo Grande, porque temos feriado na terça, então tudo emendou basicamente, né? Então a gente está num baita feriado. Então, sabendo do esvaziamento natural do culto e também a respeito do Dia dos Namorados, eu resolvi dar uma pausa aí na série Nos Bastidores da Vida, quando estamos falando sobre Esther. Vamos retornar na semana que vem, na penúltima mensagem da série. Mas hoje nós vamos falar sobre casar ou não casar. Então, antes de eu começar a pregar aqui, você vai olhar para quem está perto de você e não vai falar prepara o lombo, mas você vai falar assim, prepara o ouvido. Pode fazer isso? Pode cutucar a pessoa que está perto de você, se tiver alguém, olha assim e fala, prepara o ouvido. Prepara o ouvido. Muito bem. Casar ou não casar, eis a questão, não é uma frase minha. Acho que todos aqui já ouviram falar de Charles Darwin, ok? Nós temos aqui uma das páginas do diário, de um dos diários de Darwin. E certa vez Darwin, de forma muito precisa, objetiva, e como talvez um bom inglês, ele escreveu no seu diário de forma bem simples, né? Casar de um lado e do outro lado não casar. E no meio ele colocou, esta é a questão. Né? Interessante, nós temos aí um cientista famoso, conhecido, mas escrevendo no seu diário de forma precisa motivos para se casar e motivos para não se casar. Os prós e os contras de um casamento, a gente diria assim. A primeira vez que ele escreveu sobre esse assunto no seu diário foi em abril de 1838. É um método talvez pouco romântico, né? Mas ele coloca, a letra dele é horrível, mas dá para entender algumas coisas no inglês, dá para, quando você pega, aumenta, isso daqui está disponível na internet, Wikipédia, você tem isso daqui depois se você quiser olhar. Mas quando você abre, quando você tenta entender um pouquinho a letra, os rabiscos dele, ele coloca algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, casar-se é tornar-se limitado, né? Então, esse é um contra, você se torna limitado, né? E não casar significa então que você está livre. No caso dele, incluía planos profissionais, viagens solitárias para a Europa, para as Américas, né? Então são prós e contras que ele coloca. Um dos pontos favoráveis, por exemplo, estavam as suposições de que a sua namorada, ele não tinha namorada, apenas ele estava querendo saber se casava ou não. Então, a sua namorada, a sua futura esposa, seria uma companhia constante até a velhice. Essa pessoa cuidaria da casa e acreditem, ele coloca ali que essa pessoa seria melhor que um cachorro, né? É interessante, se você quiser ficar bravo, fique bravo com o Darwin, não comigo, tá certo? Mas ele coloca que essa pessoa seria melhor do que um cachorro. E se ela tocasse piano, ela poderia oferecer entretenimento musical, já quanto às conversas seriam boas para a saúde, mas ao mesmo tempo uma terrível perda de tempo. Esse é o Darwin. Mas ele coloca ali os prós e os contras. Ele ficou nesse dilema, pelo que a gente vê nos seus diários há algum tempo. O não casar quase venceu, mas voltando a ler os seus diários nos meses seguintes, ele finalmente se decidiu. E quando você olha no rodapé aqui, bem pequenininho aqui, está escrito casar, casar, casar. Então, depois de um tempo pensando se deveria ou não casar, ao ler os seus diários, ao meditar sobre os prós e os contras, ele tomou a decisão de que ele deveria se casar. Ou seja, os prós venceram. É melhor casar, então ele decidiu se casar. Depois disso, quando você também analisa os diários, ele fez uma análise dos prós e contras das pretendentes.
Aí ele começa a analisar cada uma das pretendentes, os prós e contras com relação a cada uma. E então ele se decidiu por sua prima, Emma, que felizmente nunca chegou a ler os diários de Darwin, e Emma foi a sua única esposa de um casamento que durou 43 anos. Bom, embora isso possa parecer tão frio, tão racional, mas ao mesmo tempo eu consigo olhar para isso e tirar algo positivo, principalmente para os jovens que estão aqui, para os adolescentes e jovens nesse primeiro momento, mas eu vejo, ou aqueles que já não são tão jovens assim, mas querem se casar, né? Ainda têm esse desejo no coração. Isso me traz uma questão muito positiva, que ele trabalhou em duas etapas. Primeiro, ele decidiu que deveria se casar, e depois, com quem ele deveria se casar. Pode parecer frio, racional, mas a primeira decisão é: devo ou não me casar? Depois, qual a pessoa? Com quem eu devo então me casar? Eu falo isso porque nos dias de hoje, isso inverteu. Hoje nós primeiro decidimos com quem, e depois nós decidimos se queremos ou não nos casar. Existem pessoas que namoram, e namoram, e namoram, e nunca noivam, e nunca casam, e só namoram, e vão enrolando, o tempo vai passando, porque ele decidiu com quem, mas ele não decidiu o que fazer com aquilo lá. Então o que eu achei interessante na ordem de Darwin é que primeiro ele se comprometeu com o conceito, primeiro ele se comprometeu com os deveres, primeiro ele se comprometeu com as obrigações de um casamento, ou seja, ao escrever no seu diário os prós e os contras, ele estava ciente, consciente da chatice, por exemplo, antes de se casar, algo que muitos jovens não estão conscientes hoje. Porque nós vivemos num mundo pós-Disney, ou um mundo de contos de fada, onde nós vemos histórias e filmes, e somos bombardeados com isso, e nas histórias, nos filmes, nos contos, nós somos felizes para todo sempre. Nós encontramos alguém, ou casamos com alguém, temos relacionamento com alguém, e o filme acaba exatamente no momento mais maravilhoso da história, que é quando eles se juntam, quando eles se encontram, quando eles se casam, e aí dizem sim e vão viver felizes para sempre. A história para aí. Mas não há a continuação da Cinderela, não há a continuação da Bela Adormecida, não há a continuação da Branca de Neve, não há a continuação dos contos para mostrar que aquela felicidade ali com o príncipe, nos braços do príncipe um beijo, aquele romantismo e aquela coisa tão otimista, não é verdade. E conversar com qualquer pessoa casada há mais que um dia, você já vai entender que isso não é verdade. Porque as coisas não são assim, a nossa vida não são contos de fada. E Darwin tinha essa ciência, e eu acho isso interessante. Pode parecer ruim ou frio, ou dar uma impressão esquisita, estranha, mas a gente tem que ter diante dos nossos olhos aquilo que é bom e aquilo que não é bom. O casamento não tem só coisas boas, existem coisas, por exemplo, um rapaz que está acostumado a sair, a ir com os amigos, happy hour, jogar futebol, essas coisas vão ter que mudar um pouco. Você não vai sair a hora que você quer, do jeito que você quer, quantas vezes você quiser, sair, beber, ou viajar com os amigos e tudo mais, como se você fosse um solteiro. Isso não existe. Ou seja, existem limitações, existem as coisas que vão ter que ser mudadas. Não tem outra forma. E Darwin tinha esse entendimento de forma muito clara. Só que a nossa geração, a geração atual, está tão preocupada com quem, que não se preocupa com o quê. Está tão preocupada com quem eu namoro, com quem que eu vou me casar, com quem, e não se preocupa com a instituição, com o casamento, o que significa casamento, o que é casar para sempre. E às vezes quando eu faço casamentos, eu tenho a impressão de que os noivos que ali estão, eles estão tão no romance, naquele auge, que eles não estão tendo talvez a menor ideia do que é: eu prometo ser fiel, amar você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Eu quero honrar você, eu vou dedicar a minha vida a você até que a morte nos separe. Não é até amanhã, não é até a semana que vem, não é até o dia que eu não gostar mais da sua cara, o dia que eu enjoar. Não, mas é até que a morte nos separe. As pessoas não têm noção do que isso significa. Então Darwin, nas suas obrigações, diante de tudo aquilo que ele tinha para fazer,
ele entendeu o que era bom e o que era ruim, mas antes de ele se comprometer com quem, ele se comprometeu com o quê, e isso é importante. Na mensagem de hoje eu quero trabalhar com vocês um texto, vai ser todo ele projetado aí para você, que é de 1 Coríntios capítulo 7. Em 1 Coríntios 7, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo, discorrendo sobre a sexualidade, sobre sexo, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre solteirice. Ele discorre sobre alguns assuntos nesse capítulo 7. Mas não é a intenção de Paulo fazer aqui um tratado teológico nesse assunto. Quando você também ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, o assunto casamento não está apenas neste capítulo. Nós temos o tratar de casamento em vários outros capítulos. Eu preciso, para falar de casamento, começar lá em Gênesis 2, no versículo 18, quando Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ali existe um iniciar aquilo que estava no coração de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Ou quando eu olho, por exemplo, para Hebreus capítulo 13, no verso de número 4, que diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Ou seja, o casamento é digno de honra, o casamento merece a nossa atenção, a instituição casamento, família, isso merece a nossa atenção. E quando eu leio o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5 sobre marido e esposa, sobre casamento, ali sim eu vejo um apóstolo Paulo que compara o casamento, a união entre um homem e uma mulher, como a união entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, a mesma união mística, o relacionamento místico existente entre Cristo e a igreja é o mesmo mistério que existe entre o relacionamento homem e mulher. Então nós temos, não é só aqui o assunto de casamento, não é aqui. Porque se você ler o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 7, você vai ter uma impressão horrível sobre o que é casamento, e você vai ter uma ideia de que Paulo é não somente contra o casamento, mas ele quer que todas as pessoas do mundo jamais se casem. E não é esse o objetivo de Paulo nesse texto. Paulo também, em alguns momentos, ele vai trazer aquilo que Jesus já tinha dito. Então ele não vai explicar muito, porque se o Senhor já falou, não preciso ficar explicando, mas ao mesmo tempo existem questões que Jesus jamais tratou. Perguntas que Paulo vai responder aqui, feitas pelos crentes de Corinto, que Jesus jamais respondeu. Nós não temos ensinamentos de Jesus com relação a isso. Então Paulo, ele traz a sua opinião, ele traz os seus conceitos com relação a determinados assuntos, e é isso também que vamos abordar. E para facilitar o nosso entendimento do texto, eu vou separar o capítulo em 3 blocos, que é assim que Paulo trabalha. Primeiro ele fala sobre o casamento de cristãos com cristãos, depois ele fala de casamento de cristãos com não cristãos, e por último ele fala de solteiros e viúvos. Então é nessa direção que eu vou trabalhar. Pegue um pouco daquilo que você precisa para a sua área e cresça no seu relacionamento, ou ainda não no seu relacionamento, mas cresça nessa direção. Eu vou começar então falando dos cristãos casados com cristãos. Bom, para você entender um pouquinho aqui o texto, antes de eu ler e entrar nele, existiam 2 grupos distintos na igreja de Corinto. Um grupo achava que o celibato, que o sexo era pecaminoso, que o sexo era sujo, e que o celibato era algo moralmente superior ao casamento. Então uma pessoa não se casar, uma pessoa não ter relacionamento com uma mulher, era algo superior. Então uma pessoa celibatária, uma pessoa que permanecesse virgem, que permanecesse sem casar e sem se relacionar, ela era superior. O outro grupo, provavelmente composta por muitos judeus, achava que o casamento era superior e que uma pessoa celibatária era moralmente inferior àquelas que eram casadas. Então nós temos 2 extremos, e Paulo então vai pegar esses 2 extremos e refutar, dizendo nenhum e nem outro. Porque existe dom, e é assim que ele vai trabalhar, como a gente já vai ver logo no início. Existe dom para casar, como existe dom para permanecer solteiro. E Paulo trabalha isso de forma muito precisa. Ao invés de ficar puxando para um lado, dizendo, não, de fato,
a pessoa ela tem que ficar solteira porque isso é melhor, ou de fato a pessoa tem que se casar porque isso é melhor. Não, ele não trabalha nenhum lado nem o outro, mas ele diz, existem pessoas que foram feitas para isso, existem pessoas que foram feitas para aquilo. Então cada um segue, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, cada um segue aí a sua direção. Bom, mas com relação para trabalhar o casamento de cristãos com cristãos, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a pureza do casamento. Onde que eu percebo isso? No texto de 1 Coríntios capítulo 7. No verso 1 ele começa dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, ele está respondendo aquilo que os coríntios mandaram para ele. É bom que o homem não toque em mulher. Repare a expressão, é bom que o homem não toque em mulher. A expressão não toque em mulher é um eufemismo. É sinônimo de casar-se, relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente com uma mulher, com uma outra pessoa. Paulo, repare que ele diz, é bom que. O celibato não é obrigatório. O celibato não é compulsório. Mas é permitido. Ele diz, é bom que, mas ele não diz, é obrigado que, ou que todos façam isso ou aquilo. Não, é bom, é bom. E mais para frente nós vamos entender o porquê que ele fala, o porquê é bom. Mas ele começa a escrever dizendo, é bom, mas não é obrigatório. Então a primeira coisa que ele trabalha é que o celibato não é obrigatório, não é compulsório, é uma opção, é opcional. Alguém pode, por exemplo, se você conhecer uma pessoa que diz assim, eu não quero me casar, ok, é escolha dela. Eu não quero me casar, não há nada que a force ou que a obrigue a casar. O casamento não é obrigatório, como o celibato também não é. Se alguém diz, eu quero me casar um dia, ok, se case. E aquela que diz, eu não quero, ok, não se case. Ou seja, é uma questão de escolha. Paulo vai um pouco além, no verso 7 ele diz, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ou seja, tem gente... Eu vou ser bem sincero aqui, tem gente que foi feita para casar, tem gente que o casamento pulsa e ela vive para o casamento, e ela aspira o casamento, e ela se dá bem no casamento. Mas eu conheci como pastor, e conheço como pastor, pessoas que graças a Deus nunca se casaram. Graças a Deus. Eu, por exemplo, fui pastor numa determinada cidade, agora com transmissão eu não posso, quem vem de manhã sabe das fofocas, o pessoal da noite já não sabe tanto. Mas eu fui pastor de uma determinada cidade, onde nós tínhamos 3 solteiras na faixa de 40 a 50 anos. Aquele era testemunha de quantas vezes eu era chamado naquela casa para apagar o fogo entre elas. Elas nunca se casaram, graças a Deus nunca se casaram, porque ia me dar a maior dor de cabeça, porque se solteira já vidava, imagina casando. Ela ia matar o marido, eu ia ser pastor, ia ter que enterrar o marido, ia ter assassinato, ia ter que visitar a irmã na cadeia, na prisão e coisas nessa direção. Não foram feitas para o casamento, não foram feitas, não tinham aptidão para aquilo, jamais, porque não conseguiam se relacionar, nem dentro da própria casa, como família, não conseguiam se relacionar. Aí você vai falar, mas também existem famílias, pastor, que são complicadas. Não, mas não conseguiam se relacionar na igreja, não tinham relacionamento com pessoas na igreja, pelo contrário, havia desavença em casa e havia desavença na igreja. E se casasse, o que você acha que ia ter? Desavença com o marido também. Com toda certeza, com toda tranquilidade, eu posso dizer isso para você. Então existem pessoas que não têm dom, não têm, e não deveriam jamais reclamar, porque eu sou solteira, nunca casei. Glória a Deus, aleluia, porque você nunca casou, querida. Graças a Deus, Deus livrou você e livrou muita gente de você, né? Com toda tranquilidade eu falo isso, e Paulo está dizendo isso aqui. Olha, eu gostaria que todos fossem igual a mim, que não se casassem, mas existem pessoas que têm o dom para casar, então se case. Agora existem pessoas que não têm, então permaneça como eu, porque é muito melhor. Então fiquem como eu estou, se aceitem dessa maneira, porque há dom. Então ele mostra que o celibato não é obrigatório, não é compulsório, como o casamento também não é, mas é questão de dom. Eu posso me casar e me dar bem,
Eu posso muito bem ficar solteiro e me relacionar muito bem comigo mesmo e com as pessoas que o Senhor me colocar ao redor. Paulo ele prossegue também falando a respeito de duas outras coisas no mesmo versículo. No versículo 2 ele diz, ele mostra que a poligamia, ou que a gente chama de poliamor, dá uma pesquisada sobre poliamor, tá certo? Poli é uma palavra grega e amor uma palavra latina, tá certo? Juntar essas duas palavras para chamarem de poliamor aquilo que é relacionamento com mais de duas pessoas. Então podem ser 2 homens e uma mulher, podem ser, o que é mais difícil, mas normalmente existem mais 2 mulheres e um homem, isso acontece. Se você pesquisar por trisais, você vai ficar boquiaberto. E existe inclusive trabalho hoje em lei nessa direção, para ver o que é permitido e o que não é permitido. Por mais que por lei nós não temos poligamia, não é permitido poligamia em nosso país, isso é lei, mas não é prática. Não é prática. Leia um pouco, ouçam um pouco, pesquisem um pouco e vocês talvez irão se assustar com o que está acontecendo. Mas Paulo ele coloca aí no versículo de número 2 dizendo: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, não existe relacionamento com 3, com 4 e assim por diante. Eu me relaciono como homem com a minha esposa, a mulher se relaciona com o seu marido e ponto. Ou seja, a poligamia é proibida, o poliamor é proibido. Mas ao mesmo tempo, neste versículo, nós temos a questão da homossexualidade. Porque Paulo está dizendo a respeito do homem ter a sua mulher e a mulher ter o seu marido. Ou seja, não é o seu marido, não é o homem ter um outro marido, ou a mulher ter uma outra esposa, ou assim por diante, não. Mas homem com mulher e mulher com homem. Apesar da relação homossexual existir no tempo de Paulo e ser forte no tempo de Paulo, Paulo descarta essa possibilidade. E quando olhamos para o nosso tempo, talvez a homossexualidade um dia, principalmente no nosso país, pode ser aprovada por leis humanas, por causa de corrupção dos costumes, mas uma coisa é clara. Eu vi esses dias o posicionamento do pastor André Valadão, na Lagoinha de Miami, de onde ele é pastor, se posicionando firmemente com relação a isso, e o que eu estou vendo de bombardeios de revistas, de mídias contra a frase dele, de algo que é verdade. Estão querendo colocar nas suas palavras um discurso de ódio que não existe, é Bíblia. Eu posso olhar para um texto desse e eu não vejo em nenhum momento, e já até mesmo a palavra imoralidade já destoa, já mostra isso, que não é possível. Não é possível, não é discurso de ódio da minha parte, o discurso de ódio da igreja, ou discurso fundamentalista, não é isso, mas é uma questão clara. Por mais que homens possam tentar provar leis aqui que unam homens e homens, mulheres e mulheres, isso jamais será aprovado por Deus, jamais será. Deus continua sendo o mesmo, e por mais que lá atrás ele disse que isso era abominável, isso continua sendo e continuará sendo para todos sempre, por mais que tentem mudar. E inclusive, leiam também nessa direção, inclusive está sendo feita uma Bíblia hoje, onde tire todo tipo de coisa nessa direção, o que me assusta muito, quando eu vejo alguns teólogos ou alguns tradutores tentando tirar todo tipo de palavras que levem a gênero, ou a esse tipo de tirar da Bíblia, estão reescrevendo. Cuidado com isso, muito cuidado. Muito cuidado. Mas Paulo proíbe tanto a poligamia quanto a homossexualidade. E Paulo destaca logo em seguida a questão de mutualidade de direitos conjugais. É interessante que Paulo está numa cultura completamente machista, mas ele quebra paradigmas e afirma a igualdade dos direitos. Vejam o verso de número 3, por exemplo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O que Paulo está trabalhando aqui? Relacionamento sexual. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, a mesma Bíblia que condena o sexo fora do casamento, é a mesma Bíblia que condena o casamento sem sexo. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento, adultério, é pecado. Mas casamento sem sexo também é pecado. Então Paulo é tranquilo em dizer isso. É pecado.
Ou seja, o homem, ele tem as suas necessidades, a mulher também tem. E um não deve privar o outro disso. Ou seja, isso tem que ser algo tão natural no casamento, tão tranquilo no casamento, mas se Paulo escreve isso é porque talvez não seja tão tranquilo assim, ou em alguns casamentos isso não seja tão tranquilo. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, assim como a esposa deve conceder ao seu marido o que lhe é devido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plenitude do seu relacionamento conjugal, inclusive com a questão sexual. E Paulo ainda afirma no verso 4 aí, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Para Paulo, a satisfação sexual é um direito legítimo do marido, mas é um direito legítimo também da esposa. Ambos têm direito de se satisfazerem. E aí entra uma questão que é muito comum em casamentos hoje, que é a chantagem sexual. Diante da necessidade do outro, eu chantageio. Ah, é? Também não vai ter. E aí começa. Ou seja, para você ter relacionamento sexual comigo, você tem que fazer determinados tipos de coisas. Isso é chantagem. Tá certo? Isso é chantagem. A chantagem sexual no casamento também é pecado. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, como a mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo. O corpo de um pertence ao outro. Então usar o corpo, usar o sexo como arma para chantagear o cônjuge, isso está em desacordo com a palavra de Deus. E Paulo, ele prossegue, no verso 5, está destacado aí no texto para você, não se recusem um ao outro. A ausência da relação sexual no casamento é pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir, é um direito e é um dever. Para Paulo, os casais podem se abster momentaneamente de relações sexuais. E aí ele coloca de forma muito clara no verso 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. A gente pode ficar sem ter relacionamento sexual? Pode. Quem decide? Não sou eu que decido, olha, a partir de hoje eu decidi, nós vamos ficar 6 meses sem relacionamento sexual. Ah, é? Você perguntou para quem? Você conversou com quem? Conversou comigo? Perguntou se eu estou disposto a isso? Queridos, não dá. Não é um que decide, é por mútuo consentimento. Existem situações, por exemplo, as mulheres às vezes, ou até mesmo homens, podem fazer cirurgia. E dependendo da cirurgia, já fica determinado período sem. Mas isso há consciência. Sua esposa vai fazer cirurgia, são 90 dias sem relacionamento sexual, ok. Isso é consciente. É uma questão de tratamento de saúde. Nós não estamos fazendo porque é uma questão de cirurgia, uma questão de tratamento. Não é... porque eu não estou com vontade. Porque eu não me sinto tão bem. Ou porque eu... Não. Tudo isso é conversado. Lógico, essa não vai ser a temática hoje. Eu poderia trabalhar isso de outras formas. Mas isso tem que ser conversado. Se não é bom para um, por que não é? Existe algum tipo de ressecamento? Existe algum tipo de falta de lubrificação? Existe algum tipo de brutalidade? Não, se conversa. Essas coisas se conversam, se resolve. Mas não, eu não vou fazer e deixo o outro com vontade porque eu não quero, simplesmente porque eu não quero. Essas coisas não existem no casamento. Por favor. E é o que Paulo está trabalhando aqui. Se por acaso vão ficar sem ter relacionamento, tem que ser por mútuo consentimento. Além disso, tem que ser por pouco tempo, é o que ele trabalha ali, durante certo tempo. E a palavra tempo não é a palavra cronos, é a palavra kairos, que é a palavra que é o tempo de Deus, né? E é interessante que esse, por certo tempo, está relacionado a uma outra coisa que é bem espiritual. Ou seja, vocês podem ser por mútuo consentimento, por um período curto de tempo, mas também para que se dediquem à oração. Não é porque eu estou com dor de cabeça, porque eu não estou muito no clima, porque eu não estou com muita vontade, porque eu tenho trabalhado demais, eu estou cansada demais, eu estou esgotado demais, eu estou tenso demais, nervoso demais, é por isso. Não. Não é esse o motivo. Qual o motivo que nós estamos fazendo? Porque nós estamos buscando a presença de Deus em oração. É esse o motivo que ele dá. Então tome muito cuidado com isso. E Paulo continua dizendo, e aí unam-se. Ou seja, eu posso até ter uma privação por um período, por um propósito espiritual bem definido e claro, mas logo em seguida unam-se. Unam-se, ou seja, eu
Posso até ter um bloqueio, mas logo eu sei o porquê quando eu vou voltar. Eu logo vou voltar e vamos nos relacionar novamente tranquilo, mas esse período não, mas logo vamos voltar, e que seja por um período curto de tempo. Sabe por quê? Porque Satanás pode tentar, e é o que ele trabalha aí. E queridos, pensa numa área que Satanás deita e rola. Isso é brecha. Falta de sexo no casamento é brecha. É brecha. E a gente tem que entender isso. Você está dando lado, você está dando brecha. É muito. E aí eu não falo só brecha no sentido de relacionamentos do homem ou da mulher de entrar uma terceira pessoa na história. Isso pode acontecer, mas eu nem falaria de uma terceira pessoa na história. Hoje nós temos uma facilidade por conta dessa coisinha aqui, ó, que nós não tínhamos antigamente. Antigamente, para se ter acesso à pornografia ou qualquer outro tipo de coisa, você tinha que ir numa banca, ser maior de idade, ir numa banca, ter dinheiro, comprar uma revista e esconder essa revista, para que ninguém visse. Ou às vezes ouvia uma revista uma vez só e jogava fora. Agora isso daqui... Antigamente, podemos dizer assim, tinha um computador, a internet, precisava abrir o computador, entrar na internet e ver algum tipo de coisa. Agora me desculpa, vamos ser sinceros, homens, quantos grupos de WhatsApp você participa e quanta porcaria mandada para você aqui? Então eu não falo só de abrir brecha para uma terceira pessoa entrar, eu estou abrindo brecha para o meu marido ou para minha esposa utilizar de coisa imunda, para ter prazer, porque eu não estou dando prazer a ele. Cuidado com isso. Paulo está trabalhando isso de forma muito tranquila com a igreja de Corinto, escrevendo esse texto para mostrar, olha, se é questão de direito, é questão de dever, de obrigação e direito, eu tenho isso por direito, é meu direito. Agora, se não querem que seja por um pouco tempo, debaixo de mútuo consentimento, que seja para orar, e unam-se novamente, para que Satanás não tente vocês. Está muito claro da parte de Paulo a preocupação que ele tinha com relação ao casamento de cada um, para que o casamento se mantenha puro. Observem isso. No segundo momento, Paulo vai falar ainda dentro desse bloco sobre a duração do casamento. Quanto tempo deve se durar um casamento, né? Paulo, como eu falei para você, está respondendo a perguntas, e aí eu vejo nessa parte duas perguntas que Paulo poderia estar respondendo. A primeira delas é: o que fazer se eu estiver arrependido de ter me casado? Casei, me arrependi, o que eu faço? Paulo responde, verso de número 10, ele diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. E é interessante que Paulo diz, não eu, mas o Senhor. Por quê? Porque isso já foi tratado por Jesus. Quer saber o que Jesus fala sobre o divórcio? Mateus capítulo 19. Você já tem o que o Senhor fala a respeito do casamento, o que ele pensa a respeito do divórcio. Por isso que ele diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor é quem dá este mandamento, que a esposa, e pode colocar que o marido não se separe da sua esposa, dá na mesma, tá certo? Ele só utilizou um, mas é de dois lados, que a esposa não se separe do seu marido, que o marido não se separe da sua esposa. O Senhor já tratou isso. No verso de número 39, Paulo também trabalha isso. A mulher... Ele diz, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar novamente. Então, é claro, pastor, eu casei, mas me arrependi, o que eu faço? Filha, casou, aguenta. É o que Paulo está dizendo, casou, pensasse nisso antes. É para isso que existe namoro. Eu namorei. É essa pessoa, é essa casa. Namorei, conheci ele, conheci a família, conheci o jeito que ele trabalha, o jeito que ele estuda, o jeito que ele pensa, o jeito que ele... conheço tudo. Esse é o homem da minha vida, casa. Essa é a mulher da minha vida, casa. Não tem... Se é o homem e a mulher da vida, não tem que se arrepender depois. Não tem do que se arrepender depois. Mas não existe essa história, eu não conheci esse outro lado. Como assim não conhecia esse outro lado? Você namorava para quê? Namoro, querido, namoro você conhece de todos os lados. Você pega o cara, coloca ele de frente, coloca de lado, coloca de costas, coloca de ponta cabeça. Você faz de tudo. Você vai na casa dele, vê como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o irmão, como é que ele... Você tem que ver.
eu não conhecia esse outro lado. Se você não conhecia, porque você não pesquisou. Estava tão cega, apaixonado, que não pesquisou. Aí, vai fazer o quê? Casou? Paulo diz, agora aguenta. Essa é a palavra. Eu estou arrependido. Não tem como se arrepender. Aguenta firme. Segura na mão de Deus e vai. Literalmente, segura e vai, querido. Agora não tem o que fazer. Não desanima, siga em frente. Siga em frente, toda a vida. Siga em frente. Não tem o que fazer. A segunda pergunta que talvez Paulo responda é: o que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Paulo, mas o meu casamento está insustentável. E eu já vi situação assim, onde é perigoso um pegar a faca e matar o outro, porque o negócio ficou insuportável, insustentável, não tem o que fazer. O pastor tentou tirar todos os demônios possíveis, exorcizar de todo jeito, não foi possível. Não existe casamento que não tem mais o que fazer, não tem, acabou, não tem. Já vi situações assim, queridos, não tem o que fazer, há risco. O que faz? Paulo orienta, de forma muito precisa, ele dá soluções. A primeira é: separe e fique sozinho. É o que ele diz lá. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Meu casamento ficou insustentável. Ok, então separa. Como? Separa e fique só. Sossega o facho. Ponto. Tá certo? Não, mas eu não quero ficar sozinho nessa vida. Então ele dá a segunda dica: reconcilie-se com seu marido. Só tem uma forma: ou você se dá bem com quem que você se casou, com a sua esposa, com o seu marido, ou se não tem como, porque ficou insustentável, ok, separa, mas sossega o facho, não se casa. Simples assim é a orientação de Paulo com relação à duração de casamento. Bom, mas vamos falar de casamento de cristãos com não cristãos. Aí eu preciso também fazer um outro parênteses, porque Paulo não está trabalhando aqui julgo desigual. Julgo desigual ele trabalha em 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ali ele está trabalhando, tá certo? Então é aquela coisinha: quero namorar, ok. Quer namorar? Procure uma pessoa de Deus para namorar. Você é de Deus? Procure uma pessoa de Deus para namorar. Pastor, mas na igreja não tem muita gente de Deus para a minha vida. Ok, ora para Deus mandar, tá certo? Ora para Deus mandar. A Sandy está orando. Ora para Deus mandar. Ora, Senhor, manda, tá certo? E Deus manda. Mas, brincadeira, tá, Sandy? Depois... Não, mas eu vi que a resposta de oração, os meus olhos já enxergaram muita coisa nessa noite. Mas aquela questão assim, nós oramos, é isso, Senhor manda, Senhor dá, mas peça uma pessoa de Deus, por favor. Se casamento entre duas pessoas de Deus já é difícil, imagina quando um não é. Tá certo? Porque quando duas pessoas que conhecem, estão debaixo da orientação de Deus, entram em crise, mas eles são debaixo do mesmo senhorio e buscam a Deus, é uma coisa. Agora imagina só quando um lado está debaixo de Deus e o outro não está nem aí com a paçoca. Não está nem aí. Aí você está em oração e o outro não está nem aí. Você está lutando pelo seu casamento e o outro quer que... não está nem aí. Queridos, por favor. Essa é a direção. Então Paulo não está trabalhando isso. Sabe o que Paulo está trabalhando aqui? Ele está trabalhando o seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja nova, então muitas pessoas se converteram, mas a esposa se converteu, o marido não. Ou o marido se converteu, a esposa não. E nesse caso de cristãos com não cristãos, é quando a esposa se converte, o marido não. É quando o marido se converte, a esposa não. É aí que ele está trabalhando. E a resposta para ele, ou o parecer para ele, é muito simples, Para ele é muito simples com relação a isso. Nós devemos, se a pergunta é: Paulo, nós devemos continuar casados com uma pessoa que é incrédula? Qual a resposta que ele dá? Ele diz aí no verso 12: se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Simples.
Tá certo? Eu me converti, mas ele não. Eu me converti, mas ela não. Ok, você se converteu e segue em frente. Ele não, ela não. Quem sabe um dia? É o que Paulo vai trabalhar logo em seguida. E aí ele fala a respeito do poder do casamento. E eu acho isso coisa mais linda, né? Porque qual é o poder do casamento? Paulo diz aí no verso 14: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. A mulher descrente é santificada por meio do marido. Não significa, no verso 14 aí, que Paulo está dizendo que o marido incrédulo é convertido pelo simples fato da sua mulher agora ser crente. Não, o casamento não é um meio de conversão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o marido crente santifica, ou seja, traz benefícios para a sua casa. Assim como a esposa crente traz benefícios para a sua casa, ou seja, ela vem para a igreja, é alimentada, fortalecida, é agraciada, sustentada, ela volta para casa não para trazer desavenças, ela volta para casa não para trazer briga e discórdia, ela volta para casa para abençoar a sua casa, ou ele volta para casa para ser um abençoador na sua casa. É nesse sentido que o marido que é descrente, ele é abençoado, ele é santificado por causa da sua mulher, ou a mulher que é descrente é santificada, é abençoada por causa do seu marido, simplesmente assim. Ou seja, eu trago benefícios por causa do evangelho, por causa de Cristo, eu trago benefícios para minha casa, e não só o marido. Aí no verso 14 ela também fala dos filhos. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Em que direção? Uma mãe ou um pai que são convertidos, os filhos não, por mais que eles não são convertidos, um pai e uma mãe, eles estão debaixo de uma promessa, e eles estão colocando os seus filhos também debaixo dessa promessa. Ou seja, meu filho não quer saber de Deus, mas eu sim, e eu vou levar Deus para a vida do meu filho. Eu vou levar o evangelho para a vida do meu filho. Eu vou levar Jesus para a vida do meu filho. Eu vou levar conhecimento para a vida do meu filho. Ou seja, eu tenho, os filhos estão aqui debaixo. Eu sou crente, eu estou levando isso para os meus filhos, querendo ou não. Você influencia os seus filhos, você abençoa os seus filhos, você santifica no sentido de que eles fazem parte de uma promessa, porque a promessa de salvação não é só para mim, a promessa de salvação é para mim e para os meus filhos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa para mim e para os meus filhos, não é só para mim. Essa promessa, diz Pedro lá em Atos capítulo 2, essa promessa é para vós, é para vossos filhos, é para os filhos dos vossos filhos, é para gente que ainda não nasceu, é lá para frente. Ou seja, eu estou tomando uma decisão aqui, mas essa decisão vai afetar a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos e assim por diante. E eu tenho que crer nas promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho que crer nas promessas de Deus para a minha casa. É isso que Paulo está dizendo. Então, o seu marido não é crente, mantenha-se casado com ele. A sua esposa não é crente, mantenha-se casado com ela. É só você que vai para a igreja? Não tem problema. Você é sozinha e vai sozinha para a igreja? Não tem problema. Vai sozinha, mas toda vez que você voltar, você está carregando bênçãos de Deus para a sua casa. Você está levando promessas de Deus para a sua casa. E é isso que Paulo está trabalhando aí. Ele inclui não só o marido, mas os filhos também. E uma coisa que eu acho bonito, que está no verso de número... deixa eu voltar aqui. No verso de número 16, desculpa. Como você, mulher, como você sabe se salvará seu marido? Aqui uma outra questão interessante, né? Ou marido, como você sabe se salvará a sua mulher? Que é uma questão, eu vou largar dele? Não, porque você não sabe o dia de amanhã. É interessante que Pedro trabalha isso daí de uma outra forma. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no verso 1, ele diz para as mulheres: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o honesto comportamento cheio de temor. Esposas, às vezes eu conheço alguns maridos que não são crentes, mas é nítido o ódio que o cara tem de mim. Eu não conheço, estou vendo o cara pela primeira vez na vida, mas é nítido. Às vezes o seu marido não vem à igreja, pura e simplesmente porque ele odeia o pastor, porque ainda começa comigo que eu sou lindo desse jeito, já começa por aí. Ele vê nas redes sociais, ele fala: puxa, esse pastor dessa igreja é bonito demais. Já começa por aí. Lá dentro, ele pode não falar, mas lá dentro ele pensa. Segunda coisa, você chega em casa falando assim: ai, por que o pastor hoje? Ai, por que o pastor?
Ai, nossa, porque o pastor trouxe uma palavra. Ai, como aquele pastor é ungido. Ai, como aquele pastor é abençoado. Eu prefiro que você fale mais mal de mim lá na sua casa, né? Ai, como aquele pastor, nossa, aquele pastor tem uma palavra, uma direção de Deus. Ai, ele falou muito ao meu coração. Ah, aí o que o cara que não é crente está pensando de mim? Você só fala do pastor, né? Então, eu já tive experiências assim de conversar. Pastor, esse é o meu marido, e o marido, prazer. Porque ela fala assim, esse é o meu pastor. Ela já falou antes, e o pastor. Aí ele já vai com ódio. Eu já encontrei marido em restaurante, marido em supermercado, marido em shopping, né? Aí você percebe nitidamente, o cara está até vindo feliz com a esposa, daqui a pouco ele fecha a cara assim, literalmente, porque o pastor se aproximou. Mas por quê? Talvez você tenha falado, porque você precisava ver o que o pastor falou. Você precisava estar nesse culto, porque o pastor, tudo que o pastor falou era para você. Nossa, aí ele tem mais ódio de mim ainda. Tudo era para você. Tudo. Você tinha que estar lá, você tinha que ouvir. Mas eu vou mandar o link do culto para você assistir, você precisa ouvir essa palavra do pastor, porque você que precisa ouvir essa palavra. Pronto. Então tem muito marido que não se converte, muito marido que não se entrega a Jesus, muito marido que não vem para a igreja, muito marido que não tem um encontro com Deus, porque a mulher está na contramão. Seja ganho sem palavra, diz Pedro. Sem palavra. Só pelo comportamento. Só pelo comportamento. Pense nisso. E aí Paulo também fala sobre a dissolução do casamento, porque aí nós temos uma outra questão, né? Porque no verso 15 há uma situação, né? Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, está livre. Está certo? Deus nos chamou para vivermos em paz. O que Paulo está trabalhando aqui? O que ele trabalha é uma segunda condição para que haja divórcio. A primeira condição para divórcio está em Mateus capítulo 19, dito por Jesus, que é o adultério. Por causa do adultério, é permitido o divórcio de uma das partes. É permitido. E aqui nós temos a segunda permissão. Qual é a segunda permissão? Vamos pensar, isso aconteceu logo quando eu cheguei aqui. Eu atendi um cara que não era da igreja, nunca veio na igreja, nunca. Mas ele me procurou, me achou pela internet, eu sei lá, foi por indicação, acho que de alguém que trabalhava com ele. E essa pessoa também não era membro da igreja, me conhecia de Dourado, sabia que eu estava aqui e indicou, ele veio conversar comigo. Sentamos ali no fundo para conversar. A dificuldade dele foi o seguinte: pastor, eu me casei, sou tanto tempo casado, tenho uma filha de tanto tempo, de tantos anos, filha pequena, acho que ela tinha 3 anos, a menina 4 anos, pequenininha, e nós estamos casados há tanto tempo, acontece que a minha esposa se converteu e eu quero me largar dela. E eu falei, mas para que igreja que ela foi? Para que você está querendo? Primeiro, como é que você procura um pastor para se separar porque a sua mulher se converteu? Né? Você tinha que ter procurado um padre, não um pastor. Já que você é católico, era católica, o que aconteceu? Eu falei, não, pastor, a minha esposa se converteu para a igreja adventista. E quando nós nos casamos, nós fechamos um negócio, o nosso negócio, o trabalho é sábado. A nossa rentabilidade é sexta e sábado. E sexta e sábado agora ela não pode trabalhar, porque a igreja não permite que ela trabalhe. E eu não estou aguentando mais, porque tudo, ou seja, eu trabalho sozinho enquanto ela fica em casa, ela vai para a igreja, ela fica em casa e eu tenho que trabalhar. E não só isso, ela me critica agora porque eu trabalho, e no sábado não pode trabalhar, e ela está com essa situação. Além de que agora não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a nossa vida virou um inferno. Eu tentei orientar, tentar ver se era possível ela vir para uma igreja evangélica, mas eu acho que seria difícil. Ou falei para ele, então quem sabe você vai para a igreja com ela, se converte também, vá para lá, deixe Deus trabalhar o seu coração. Pelas redes sociais eu sei que o casamento não durou, né? Eles ficaram casados mais alguns meses e se separaram. A vida dela eu não sei, não a conheci, eu sei que ele refez a vida, casou-se novamente. Não está em igreja nenhuma, não é de igreja nenhuma, pelo que eu vejo pelas redes sociais, mas ali ele pôs um fim. É a situação aqui. Ou seja, o marido se converteu, mas a esposa não. Mas a esposa quis se separar. O marido segue livre. A esposa se converteu, mas o marido não. E porque ela se converteu, o marido não aceita, quis se separar. Ela está livre. É a segunda condição que Paulo trabalha. Então nós temos 2 condições para divórcio permitido. Uma, adultério, e outra,
no caso da conversão de um e não conversão do outro. E o que não é convertido libera o outro. Aí sim está livre. Só essas duas situações nós temos na palavra. E é interessante, o ensino de Paulo não é contra o ensino de Cristo. E o de Cristo também não vai contra o de Paulo. Um complementa o outro. São coisas diferentes. Um é passivo, o outro é ativo. Lá houve uma traição. E no caso, a pessoa que traiu libera aquele que foi vítima. Há um divórcio e há uma liberação. Aqui no caso, a pessoa está sendo passiva. E aí é liberado também para o divórcio. Então são situações diferentes, mas são as duas permissões que existem. E por fim, uma palavra de Paulo para os solteiros e para os viúvos. O que você acha, Paulo, como nosso pastor, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? Paulo já tinha falado isso no verso 8 e 9. E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível o que ele está querendo dizer. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. É bom, não é obrigatório, é bom. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Paulo responde essa pergunta tendo em vista dois grupos, solteiros e viúvos. Para os solteiros, vamos ver o que Paulo trabalha primeiro aí para os solteiros. Repare comigo os textos em destaque. Verso 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Verso de número 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Verso 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao seu Senhor. Verso 38. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Verso 40. Em meu parecer, seja a pessoa solteira, viúva, será mais feliz se permanecer como está. Quando eu leio essas frases do jeito que estão, o que eu entendo? Paulo é a favor ou contra o casamento? Ele é a favor de que se permaneça solteiro, sozinho. Paulo é contra o casamento. Essa é a primeira leitura que eu faço. Mas eu preciso entender o porquê que ele está dizendo isso. Né? Aí quando eu leio o porquê, aí fica mais fácil de entender. No verso 26 ele começa dizendo, por causa dos problemas atuais. Ele não está simplesmente dizendo, penso que é melhor o homem permanecer como está. Mas ele está dizendo, por causa dos problemas atuais. No verso 28 ele diz, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Né? E eu gostaria de poupá-los disso, ou seja, o que está em jogo? As dificuldades da vida. Verso 29, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, porque o tempo é curto. E o verso 32 ele diz, gostaria de vê-los livres de preocupação. Por que Paulo está trabalhando dessa maneira? O que ele está dizendo aí? Por causa da situação presente, da angustiosa situação presente. Eu tenho que entender o seguinte, primeiro, quando ele fala que o tempo é curto, Paulo está dizendo qual era a percepção da igreja com relação à volta de Jesus. Quando que Jesus ia voltar? Se eu pergunto para hoje, para os crentes de hoje, quando que Jesus vai voltar? Os crentes de hoje podem dizer assim, um dia. Mas quando será esse dia? Tem gente, você espera a volta de Jesus para amanhã, ou você espera a volta de Jesus para daqui a 100, 200, 300, 500 anos? A gente vive como se Jesus fosse voltar daqui a 500 anos. Paulo e a igreja primitiva vivia como se Jesus fosse voltar amanhã. É por isso que ele diz que o tempo é curto. Se Jesus vai voltar amanhã, por que você quer casar hoje? Tá certo? O tempo é curto. A segunda coisa que ele está trabalhando aí são as dificuldades. Nós temos que entender que eles estão sendo perseguidos, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E aí, queridos, vamos pensar o seguinte, Jesus foi até pior do que isso. Porque Jesus, ele olhou lá para o futuro, em Mateus capítulo 24, e disse assim, ai das grávidas, ai daquelas que amamentam naquele dia. Sabe por quê? Porque no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, eles não estavam nem aí, eles mataram todos. Mulheres grávidas foram rasgadas no meio, como se não tivessem absolutamente carregando nada no corpo. Como é que imagina você, simples, você enfrentando uma questão de guerra, um momento de guerra, é mais fácil enfrentar sozinho ou mais fácil enfrentar com o bebê mamando no seu peito? Queridos, uma outra questão, quando eu estou sozinho, eu sou responsável apenas por mim mesmo.
Quando eu me caso, não existe só eu, existe nós. A preocupação não é só comigo, a preocupação é com o outro. Outra questão, e quando eu tenho filho? Eu me divido mais ainda, porque eu não me preocupo comigo. Eu me preocupo com a minha esposa, eu me preocupo com o meu filho, ou com os meus filhos. Tá certo? Ou seja, quanto mais a minha casa aumenta, mais preocupações eu tenho. Ou vai falar que não? Enquanto você era solteiro, se preocupava consigo, com o seu cabelo, com a sua roupa, com as suas saídas, com o seu happy hour, com seus amigos e tudo mais. Quando você se casou, a preocupação é com a pessoa que está ali do seu lado. Ou você fala assim, o importante é que eu coma e ela que se vire. Ou que eu tenha roupa e ela que ande pelada. Ou que eu tenha um teto e ela... Não, você não se preocupa, você se preocupa com um todo. Tá certo? E quando tem os filhos? A preocupação dobra. Agora eu tenho que trabalhar, lutar, vender, camelar, correr, viajar, negociar e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho bocas para sustentar. Eu não sou sozinho na parada, eu tenho mais gente. É isso que Paulo está dizendo. E aí, no momento de guerra, no momento de perseguição, no momento onde os cristãos estão sendo perseguidos, lançados em arena, sendo mortos, no momento em que Paulo está dizendo o seguinte: por causa dos problemas atuais, não case. Por causa que vocês estão enfrentando muitas dificuldades, não case. Porque o tempo é curto, não case. Porque tem preocupações, não case. É diante disso que Paulo está dizendo. Não é simplesmente porque eu não gosto de casamento, ou porque eu não quero que vocês se casem, ou porque eu sou contra casamento. Não é isso. Mas olhando para o seu tempo, para o seu momento, ele está dizendo isso. E ele vai um pouco além. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. E a expressão forma presente é uma palavra só no grego, e a palavra esquema, que você conhece muito bem. Né? A palavra veio muito igualzinho do grego para nós. Esquema. O esquema deste mundo está passando. Ou seja, o mundo está em mudança, o mundo está em ebulição, e por causa disso, por causa desse mundo em mudança, desse mundo em ebulição, eu digo para você, não case. Não case. Se está casado, viva até mesmo como se não tivesse, porque a situação está em ebulição, as coisas estão complicadas por demais. E aí ele também mostra uma outra preocupação, né? Que é aquilo que eu acabei de mencionar. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Ou seja, quando eu me caso, eu me preocupo com o outro. As minhas preocupações aumentam. E é nessa direção, então, que Paulo está trabalhando aí. E, por fim, Paulo fala para os viúvos. E aí, Paulo é bem mais simples ao falar com os viúvos. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Algumas coisas aí bem simples, né? Primeiro, até onde vai o casamento, queridos? O que você jurou, eu espero que tenha jurado lá no altar, até que a morte nos separe. Quando o seu bem fizer assim, acabou. Falo isso por duas situações. Porque eu vejo muita gente hoje bravo com gente que ficou viúva e casou. Né? Mas você acredita que ele casou de novo? Qual o problema? Não, pastor, mas passaram só um ano. Qual o problema? Tem tempo? Não, mas foram só 6 meses. Qual o problema? Mas pastor, foram só 3 meses. Qual o problema? Pastor, mas ele está namorando, só passou 1 semana. Qual o problema? O corpo não esfriou. Esfriou. Eu, como pastor, eu garanto para você, eu chego em todo velório e coloco a mão no morto para ver se ele está frio. Está gelado. O corpo já esfriou. Já está friozinho. Querido, o seu compromisso é até ali. Não tem compromisso depois. Vamos ser sinceros. Não tem depois.
Em respeito. Se quiser esperar um tempo, espera. Mas se não aguentar, qual o problema? Eu me casei com a Keila até que a morte nos separe. E que a morte seja primeiro dela e depois da minha. Sempre assim. É até que a morte separe. Acabou. Meu compromisso com a Keila até o dia que ela suspirar pela última vez. Acabou. Eu vou honrar até aquele dia. Depois não tem mais compromisso com ela. Essa é uma questão. Você é livre. Depois que a outra pessoa morreu, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Se quiser se relacionar com alguém e se casar com alguém, você é livre. Paulo só dá uma orientação, desde que ele pertença ao Senhor. Ou seja, ficou viúva, vai casar com uma pessoa que não pertence a Deus, arrumar, sabe, sarna para se coçar depois de, por favor, né? Ou seja, você já tem maturidade suficiente para saber. Então, desde que pertença ao Senhor. Outra coisa que eu pego nesse texto, pastor, né? Eu já vivi isso, Jesus viveu isso, né? Passou por essa experiência, eu também passei depois da morte do meu pai. Meu pai foi casado dos 21 aos 31 anos. Ficou viúvo aos 31. Não teve filhos do primeiro casamento. Casou-se com a minha mãe. Então o segundo casamento é com a minha mãe. Meu pai se casou aos 32. Um ano depois ele se casou com a minha mãe. A primeira esposa do meu pai, segundo dizem, era cristã. Tá certo? A segunda do meu pai também é crente. Uma vez minha mãe perguntou isso. Será que o Tavinho está lá no céu com a outra? A preocupação da mãe. E se eu chegar lá? Imagina eu chegar lá no céu e ver o Tavinho com a outra, que ela chama meu pai de Tavinho. Ver o Tavinho com a outra, né? Queridos, no céu não tem casamento. Curta o seu casamento se tiver curtir aqui. Perguntaram isso para Jesus. Jesus, tem uma mulher, tá, a lei do levirato. Casou com um, faleceu. Casou com o segundo, com o irmão, também faleceu. Casou com o terceiro irmão, também faleceu. Com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. Todos morreram. Aí chega lá no céu, ela é esposa de quem? O que Jesus responde? De ninguém. Porque no céu não é como aqui. No céu não se casa e não se dá em casamento. São como os anjos. Querido, casamento é aqui. Lá não tem isso. Tá certo? Curta aqui o que você tiver que curtir. Lá não tem isso. Então, a ideia dos mormons, por exemplo, é que o casamento é eterno. Quando você casa com uma pessoa, é eterno. Não é só para a vida, mas é para a morte. O casamento é eterno. Isso não existe. Biblicamente, isso não existe. E Paulo está deixando de forma muito clara isso. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Morreu? Acabou. Acabou o compromisso. Acabou a aliança. Acabou. Ali acaba. Está livre. Tá certo? Está livre. Então, ele é muito simples para dizer isso e para trazer essas orientações. Eu preciso encerrar. O que eu poderia trazer de orientações em cima de tudo isso que eu falei aqui para você? Primeiro, algumas pessoas foram feitas para se casar. Outras, não. Entenda isso. Fui feito para casar? Deus me abençoou com casamento? Ok. Não. Não se estranhe. Qualquer dia talvez eu possa até pregar. Até uma mensagem sobre solteirice, baseado em Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 solteiros. Em algum momento eles eram infelizes? Você vê a infelicidade deles por serem solteiros? Não. Mas eram 3 solteiros. Pense nisso. Existe dom. Tá certo? Dom. Se você tem o dom de ser, fique. Não se preocupe com isso. Segundo, não é permitido poliamor. Marido, esposa, só, acabou. Não tem terceira, não tem quarta, não tem. É só marido e esposa. Não é permitido a homossexualidade. O homem com a mulher com o homem, ponto. Existem obrigações conjugais, tá certo? Falta de sexo é pecado. Sexo antes do casamento, pecado. Sexo fora do casamento, pecado. Falta de sexo no casamento, pecado. Então, existem obrigações conjugais. Falta de sexo é pecado. Chantagem sexual no casamento é pecado. E cuidado, não dê lugar ao diabo. Essa é uma área muito suscetível a darmos lugar. Quinta coisa que eu posso aprender aí. Casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. Jovem, adolescente, casamento é para a vida toda. Pessoas que estão casadas, casamento é para a vida toda. Não é até quando, pastor? Esses dias me ligaram e perguntaram, pastor, não sei,
Não tem até quando. É para a vida toda. É até que a morte nos separe. Se houver separação, porque ficou insustentável, insuportável, não se case de novo. Simples. Não busque, não se case de novo. Ponto. 7. Permaneça casado se o cônjuge não for cristão. Por sua causa, ele pode se converter. E seus filhos trazem promessas sobre a vida deles. Entenda isso. Então, por causa dos seus filhos, permaneça. E você não sabe se ele vai se converter ou ela vai se converter ou não. Permaneça. Por mais que hoje você venha sozinho ou esteja sozinho, permaneça. 8. Você estará livre se o marido ou a esposa descrente se separar de você. Pastor, eu sou do Senhor, mas ele não quer mais. Eu quero, mas ele não quer. Ok, não tenho o que fazer. Já passei por situações assim. Não tenho o que fazer. Siga a sua vida. Aí, no caso, pode se casar novamente. Mas siga a sua vida, então, já que ele quis pôr um ponto final na história. 9. É melhor não se casar se você não tiver o dom do casamento. Não force a barra. Ainda no ponto 9, é melhor não se casar se você não tiver compromisso com o casamento. Primeiro, comprometa-se com o casamento, depois com quem você vai se casar. Então, entenda o que é o casamento, comprometa-se com isso. É melhor você não se casar se você não tiver condições, tá certo? Se não tem condições, não case, porque casamento exige responsabilidade. Quem casa tem a sua própria casa. Quem casa sustenta a sua casa. Essa história de casar e o pai e a mãe ficar sustentando o resto da vida, isso não existe. Ou não deveria existir. Casa sustenta a sua própria casa. Vai trabalhar, vai sustentar a sua própria casa. Não tenho condições de sustentar a minha própria casa. Então não case. Como é que você vai sustentar? Como é que eu posso? Esses dias eu vi um meme na internet, né, que alguns casamentos afrontam a matemática. Como é que você divide nada por 2? Não tem como você dividir nada por 2. Se ele não tem nada, ela não tem nada, como é que eu divido nada por 2? Não tem como dividir, queridos. Então, fica solteiro. Preciso entender que tem responsabilidade. Entenda isso. É melhor não se casar se você não tiver tempo. O meu foco é trabalho. Foque o seu trabalho. O meu foco é a minha vida profissional, é o meu trabalho, eu me formei para ser médico, o meu foco é ser médico, o meu foco é isso, meu foco é viagem, meu foco é ganhar dinheiro. Vá ganhar dinheiro, vai ser médico, vai ficar rico, foque nisso e não se case. Porque me desculpa, casar e não ter tempo, é melhor não casar. Eu não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para sair, não tenho tempo para ir no cinema, não tenho tempo para ir jantar fora, não tem tempo, então por que casou? Não casa, é melhor ficar sozinho, aí o tempo é seu, você faz o que você quiser. Quando eu caso, eu tenho que entender que o tempo não é só meu, eu preciso dividir o meu tempo com aquele que está comigo. Então se eu não tenho tempo, não case. É melhor não casar se você não tem tempo. E eu digo até mais, se você não tem tempo e é casado, não tenha filhos. Porque ter filhos para deixar para babá, ter filho para colocar numa creche às 7 horas da manhã e pegar às 6 horas da tarde, ficar o dia inteiro numa creche, aí a criança sai morto, cansado, só para você fazer ela engolir uma comida e jogar ela na cama e no outro dia despertar ela às 5 horas da manhã de novo, se é para isso, me desculpa, querido, é melhor não ter filhos. Me desculpa. Eu prefiro aquele cara que fala assim, eu não quero ter filhos, do que ter filhos e deixar o filho solto neste mundo, é melhor não ter. Tá certo? A única pessoa que tem vantagem com filhos é escola e psicólogo. Se por acaso você soltar nesse mundo, deixar para o mundo criar, para babá ou para professor, para todo mundo criar. Só esses que vão levar vantagem. Me desculpa, eu quero ter filhos, eu tenho que ter tempo para eles. Conversar, brincar, dedicar, viajar, curtir. Não tenho tempo? Não tem. É melhor não ter. Mas eu vou deixar o que eu tenho para quem? Deixa para a igreja, deixa para um orfanato, deixa para um asilo, deixa para um sobrinho, deixa para quem você quiser. Fica rico e deixa para alguém. Mas colocar uma criança no mundo e deixar essa criança ser criada, Deus dará, por favor. Então, se não tem tempo, não casa. Se não tem tempo, não tem filhos. Isso eu acho que tem que ser princípio sobre as nossas vidas e não tem problema nenhum. Se alguém falar assim, você não casou, não casei, mas por que não casou? Rapaz, tão bonito desse jeito, porque eu não quis casar. É escolha minha, não quis casar, quis ganhar dinheiro e ficar rico, quis trabalhar e ganhar dinheiro e viver a minha vida, não preciso de ninguém, ótimo, tenho dinheiro suficiente para na minha velhice contratar alguém para cuidar de mim, joia, é isso que eu preciso. E aí para curtir um pouco mais a vida, tem um cachorro, leva o cachorro para passear, no caso do Darwin, se é melhor a mulher que o cachorro, no meu caso é melhor um cachorro que a mulher, pronto, satisfaz. Tem companhia, fala com o cachorro, cadê o cachorrinho papai, cadê o Jigla, pirica o cachorro, leva o cachorro, beleza, curta a vida, mas por favor,
Por favor, se não tem tempo, não case. Não tenha filhos. Faça um favor. Faça um favor. É melhor também não se casar se você não tiver maturidade. E hoje a gente tem visto muita gente, culpa nossa dos pais, imaturos. Os nossos filhos estão imaturos e indo para um casamento imaturos. Não tem maturidade para casar? Não case. Eu falo com toda tranquilidade porque eu me casei aos 18. Namorei a Keila aos 15, noivei aos 17, casei aos 18. E estamos agora, outubro faz 30 anos que estamos juntos. Mas, aos 15, eu tinha maturidade que muito homem casado e velho aqui hoje. Aos 15. E aos 18, tranquilidade. Eu e a Keila casamos. Família nenhuma, nem mim nem ela, ajudou com nada. Nós casamos e pagamos tudo, e fizemos tudo. No nosso casamento, na nossa casa, móveis, tudo. Sem ajuda de ninguém. Ninguém deu nada, ninguém fez nada. Aos 18 anos nós tínhamos condições de casar e sustentar a nossa própria casa. Nunca dependemos, nunca nenhuma família precisou ajudar com nada. No máximo a família dela, porque nós não tínhamos carro, a família dela nos ajudava a transportar compra, para levar a compra do mês para casa. Máximo. Mas nós nunca tivemos ajuda nenhuma, de nenhum dos lados. Por quê? Porque tínhamos maturidade para isso. Tem maturidade? Casa. Não tem? Não casa. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mantenha-se como você está. Ah, pastor, mas não aguenta. Há um fogo. Casa. Se o fogo está grande, apaga o fogo. Casa. Tá certo? Mas se depois se arrepender, e por fim, ao se casar, por favor, casa com alguém de Deus. Case com alguém de Deus. Antes de qualquer coisa, busque Deus em oração. Peça para Deus mostrar alguém para você. Alguém de Deus. Porque, já me ensinei, se um só é difícil demais. Né? Diz Eclesiastes que um cordão de 3 dobras. Tá certo? Precisa ter o marido, a esposa, mas precisa ter Deus aí. Caso contrário, o negócio se torna insuportável. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Qualquer dúvida eu dou aula particular depois, tá certo? Não hoje, mas eu dou aula particular depois. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite e por esse tempo. E por essa palavra. Obrigado porque podemos vir à tua casa e estudar um texto da palavra e entendemos um pouco o que Paulo traz de orientação para nós, de forma tão prática, tão precisa, cirúrgica. Mas Paulo esclarece muitas dúvidas. Com toda certeza esclareceu as dúvidas dos crentes de Corinto, como também dúvidas talvez pairam no nosso coração. Cada um de nós aqui pode sair deste lugar talvez com uma percepção, com uma direção, com uma mensagem. Temos histórias diferentes. Alguns se converteram depois, já divorciados. Alguns estão chegando agora e já com toda uma história, um histórico. Eu conheço. Não conheço alguns, conheço outros. Mas o Senhor conhece todos. Não quis trazer nada para ofender ninguém. Mas que no nosso coração a gente tenha entendimento quanto a esses princípios que estão na Tua palavra para as nossas vidas. E é sobre isso que eu oro. Temos jovens, adolescentes aqui, alguns sonham, aspiram se casar, e eu espero. O casamento é belo, o casamento é lindo, o casamento é algo que nasceu no teu coração, o casamento é algo que o Senhor preparou para o homem, porque viu que não era bom o homem estar só, e o Senhor com toda certeza, para muitos, o Senhor deu o dom de casamento. E podemos nos casar, nos relacionar e termos um casamento abençoado. Mas que eles entendam que o casamento é importante, que a instituição é importante, o com quem é algo que virá do Senhor para a vida deles. E que este com quem seja alguém que dure, assim como o de Darwin durou 43 anos até a morte, que também dure.
Que o nosso casamento não seja momentâneo, não seja um casamento para poucos meses, para poucos anos, mas que seja um casamento eterno, assim como foram dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais e assim por diante. Não é só porque a Bíblia exige qualquer coisa nessa direção, mas é porque nós nos comprometemos com algo e vamos com este algo até o fim. Então, Deus, que os jovens adolescentes tenham essa clareza, maturidade, discernimento, saber o que estão fazendo. E os outros, nós que estamos casados, que a gente também tem entendimento. Casamento não é brincadeira. Nós entramos de cabeça e precisamos nos manter, por mais que seja difícil, mas continuar. Por mais que existam lutas, mas a gente tem que continuar e persistir e crer, acreditar naquilo que o Senhor pode fazer no nosso relacionamento. Então seja com cada um, que cada um tenha escutado, ouvido um pouco e tenha tirado lições preciosas de tudo isso que falamos ao longo de mais de uma hora. Seja com cada coração, abençoe cada vida e traga-nos sempre a Tua palavra. Essa é a orientação e a oração que nós fazemos em nome de Jesus.